Paz do Senhor, irmãos amados, noiva bendita do Cordeiro que vai morar no céu. Nós estamos juntos em mais um dia para mais uma lição preciosa, poderosa, uma mensagem da palavra de Deus para os nossos corações e com certeza vai trazer grande edificação espiritual para todos nós. Olha, nós já chegamos na lição de número 3 da nossa revista. E o título é O Verdadeiro Discípulo de Cristo exerce seu chamado em amor. Para estudarmos essa lição juntamente com vocês, com base na terceira carta de João, nós vamos fazer então uma oração para começarmos este estudo. Oremos? Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante seu Espírito, falamos para sermos movidos por Ele, para entendermos a sua palavra, com o fim de aplicá-la ao nosso coração. Estamos diante de mais uma lição e precisamos de iluminação do alto para entender a verdade contida nessa palavra e para tomar posse dela para a nossa vida e assim oramos, pedindo por isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então vamos começar a nossa introdução o apóstolo João adverte: o quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Essa é a tônica da lição de hoje. O texto áureo diz: e em presença da igreja testificaram da sua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. E se chama terceira epístola de João, versículo número 6. E a verdade prática é, como os discípulos de Cristo, busquemos aprender em amor, pois os últimos dias são marcados pelo egoísmo e pela injustiça. O texto de referência está na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. Esse capítulo 13, capítulo 3. Esse capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma leitura necessária, essencial, também para se juntar à terceira epístola de João, com a finalidade de nós construirmos esse referencial do que é o amor bíblico e para fazermos isso nessa discussão a respeito do verdadeiro discípulo, porque o verdadeiro discípulo exerce o seu chamado em amor. Veja que a questão aqui não é o chamado do verdadeiro discípulo, mas é o exercício do chamado em amor. Então, aqui nessa introdução, nós vimos que estudar sobre o amor de Deus precisa ser uma constante na vida cristã. Aqueles que conviviam com Gaio podiam testificar do seu amor. Será que aqueles que convivem conosco também podem testificar do nosso amor? Esse é o maior testemunho, aquele que vem da convivência. Deus espera que os que estão aliançados com Ele manifestem atitudes amorosas e assim sejam dignos de se apresentarem ao mundo como filhos de um Deus de amor. O coração amoroso de Gaio tocou aqueles que quiseram ser alcançados por este amor e levou João a declarar em seus escritos a importância de um líder assim. Este não foi apenas para o tempo de João, é para o nosso tempo. Ainda hoje, a Igreja de Cristo na Terra necessita de líderes assim, que são reconhecidos pelo grande amor de Deus que eles trazem dentro de si mesmos. E o apóstolo João se dirige a Gaio dizendo: você é aquele a quem eu amo na verdade. Em todo o contexto dos escritos de João, e é um contexto que reflete
o pensamento geral do Novo Testamento, o amor vai estar sempre relacionado com a verdade. João amava Gaio na verdade. Por quê? Porque somente a verdade permite o verdadeiro amor. Onde falta a verdade, o amor não tem condições de prosperar, porque o amor não vai prosperar sobre uma base que é formada pela mentira. Bem, o que nós temos é que precisamos pensar que é ilusão a gente achar que o amor, e aí a gente fala do amor como sentimento, mas também do amor como uma arte, tudo precisa ser formada para que as ações de uma pessoa sejam efetuadas com base nessa atitude que ela tomou em relação ao amor e ao amar. E nós podemos saber e entender que esse amor, sentimento, esse amor, atitude, esse amor não persiste onde não há verdade. Que a base do amor é a verdade. E aí, a gente viu esse versículo de 3 João, o versículo 1 que diz: presbítero, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Isso está na versão Almeida corrigida que nós utilizamos mais correntemente. Se nós lermos esse mesmo versículo na NVI, vai estar: o presbítero, ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Então, em verdade, na verdade. Mas a versão King James também ela é muito interessante quando diz: o presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Então é disso que nós estamos falando. Quando nós caminhamos pelas páginas do Novo Testamento, nós vamos então ampliando a nossa visão a respeito do amor bíblico. Seu amor bíblico, ele aparece como eixo central das escrituras. Ele é aquela dobradiça em torno da qual todo o restante irá girar. Se faltar o amor, vai faltar tudo. É disso que Jesus está falando em Mateus 22, de 35 até o 40. Vou ler rapidamente, porque esse versículo também precisa ocupar a nossa mente e nosso coração durante esta lição. Mateus 22, de 35 ao 40. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então essa foi uma introdução rápida e sucinta para nós passarmos aos tópicos desta lição de hoje. No tópico 1 estaremos estudando o amor de Deus. No tópico 2 vamos pensar um pouco sobre o dom do amor. E no tópico 3 sobre as manifestações do amor. O amor, o dom do amor, as manifestações do amor. É disso que estaremos traçando nesta lição. Tópico 1, o amor de Deus. João mostra que o amor é mais do que um sentimento, ele é uma pessoa. Deus, nele reside toda a benevolência, misericórdia e perdão. O termo usado em 1 João 4:8 para o amor é ágape, uma palavra antiga. É o mesmo termo que Paulo utiliza em 1 Coríntios 13, onde diz que esse amor deve mover o uso que fazemos de qualquer dom espiritual, como também deve mover o cultivo da piedade humana, bem como estar acima dos próprios interesses.
esse tipo de amor nos faz servir aos nossos irmãos, manifestando bondade, misericórdia, perdão, como o Senhor faz conosco. Não, o que nós temos aqui, na introdução desse primeiro tópico, é o seguinte: nenhuma palavra seria suficiente para descrever o amor de Deus. Quando nós vamos trabalhando essa terminologia, esses termos que são utilizados para referir-se à palavra amor no Novo Testamento, vamos nos defrontar com diferentes palavras usadas em diferentes contextos. O Novo Testamento vai referir-se ao amor filial, que é considerado como o amor fraternal. Em algumas passagens nós vamos encontrar o amor forte, que é aquele tipo de amor afetivo, que nós dispensamos a misturismo, a pessoas próximas. A Bíblia também vai referir-se ao amor sério, que é um tipo de amor instintivo, que se origina no instinto sexual e está centrado no corpo. Mas quando vai falar de Deus, a palavra utilizada no idioma grego é ágape. E aí, quando nós pensamos um pouquinho a respeito dessa palavra, nós vamos entendendo que é essa palavra que traduz o amor de Deus. Nosso querido pastor Antônio José, saudosa memória, ele escreveu que as demais formas de amor elas são imanentes em nós desde Deus, mas ágape não. Então o amor filho, o amor estor, o amor eles meio que nascem conosco, estão conosco desde o nascimento. O amor ágape não, porque ele vai passar a operar em nós a partir da habitação do Espírito Santo em nosso ser. E aí essa palavra ágape, ela ficou sendo um conceito central para descrever o relacionamento de Deus com o ser humano e vice-versa. Agora, uma coisa que precisamos ter em mente para prosseguir é que, quanto mais um ser humano se torna semelhante a Deus em sua natureza moral, tanto mais ele ama a semelhança do próprio Deus. E somente o Espírito Santo pode realizar isso em nós. É com isso que nós estamos lidando nessa lição. Se nós olharmos atentamente para as cartas de João, nós vamos ver tantas vezes o assunto, o conceito, a citação, a ideia do amor bíblico é compartilhada com os crentes da sua época. E o que está em foco aqui é exatamente esse amor que Gaio transmite através de palavras e de ações, através dos seus gestos finais. E pelo fato de Gaio ser o personagem principal da carta, isso também é um indicativo. Nós devemos olhar para Gaio, perceber como esse amor de Deus se desenvolve na prática a partir de Gaio e nos sentirmos motivados pelo seu exemplo. Então, como nós nos apropriamos desse amor? Como nós podemos desenvolver esse tipo de amor que Gaio tinha e que deixava transparecer abundantemente na sua convivência com os irmãos da sua época? Vejamos, o 1.1 nos fala de amor como fruto dele. Já tivemos aí um trimestre inteiro a respeito do fruto espiritual, aprendendo a respeito do fruto espiritual. Mas nós destacamos aqui na revista alguns pontos importantes. Primeiro é a referência ao versículo 22 da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, onde o amor ágape aparece como fruto do Espírito Santo. Ou seja,
O amor divino, ele é produzido em nós pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Uma outra coisa que esse item está chamando a nossa atenção é que essa palavra fruto vem do grego karpos, e alguns significados dessa palavra são: primeiro, aquele que se origina, aquele que vem de algo, aquilo que é produzido pela energia inerente de um organismo vivo. Isso é fruto. Ou seja, não existe fruto independente da planta, qualquer que seja ela. É preciso da planta para que haja fruto. E aqui diz: os filhos de Deus só podem produzir frutos que vêm do próprio Deus. Esse é um ponto que eu destaquei aqui. O amor como fruto espiritual, ele é divino, produzido pela terceira pessoa da Trindade. E os filhos de Deus só podem produzir isso que vem de Ele. Agora, quando nós lemos também esse vídeo para o professor, na revista do professor, tem duas coisas que eu destaco aqui. Primeiro, em Tiago 2, de 14 a 16, lemos que a fé é evidenciada por obras. Então, aquele que é filho de Deus manifestará o amor de Deus em forma de obras. As suas obras demonstrarão o amor que está movendo a sua vida. Uma outra coisa nesse subsídio para o professor é que é este amor que um cristão deve expressar, e que, ao enumerar as 9 características do fruto do Espírito, Paulo começa pelo amor. Então eu vou ler com vocês, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Sim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Nós lemos em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que o perfeito amor lança fora o medo. Não o perfeito amor de pessoas perfeitas, mas o perfeito amor de pessoas humanas imperfeitas que decidiram amar com o amor perfeito de Deus. É o amor alicerçado na fonte do amor de Deus, que decide, que toma uma posição, uma atitude de manter-se no amor, bebendo na fonte do amor, vivendo em amor, e decide lutar, caminhar e não desistir jamais. Então, o que nós vemos aqui é que isso somente é possível através do fruto espiritual se desenvolvendo no íntimo. E a primeira característica desse fruto do Espírito Santo dentro do crente é o amor. Não o amor da ótica humana, mas o amor insondável, maravilhoso, excelente de Deus e sua manifestação na vida do ser humano. O amor é o carro-chefe de todas as outras virtudes do fruto espiritual. Se nós tivermos o amor, nós obteremos as outras virtudes do fruto do Espírito, e o oposto também é verdadeiro. Então, por isso, nós devemos pensar que qualquer tentativa nossa, pessoal, de amar sem a presença do Espírito Santo, vai resultar em eros, vai resultar em filia, vai resultar em estorge. Não tem amor ágape. Eros é aquele amor forte que quer o amado para si, nem que tenha que destruí-lo para não perder. Filia é aquele amor amizade cujo resultado é a fraternidade.
História é o amor afetivo, como já dissemos. Mas quem tem o Espírito Santo reproduz o caráter de Cristo, descrito por Paulo como tendo renunciado à sua própria divindade, como expressão de seu amor ágape para com a humanidade. Só quem tem o Espírito Santo passa a reproduzir essa faceta do caráter de Cristo, que, por amor, renunciou à própria divindade, esvaziou-se de si mesmo e se entregou incondicionalmente pela humanidade. Mas vamos ver ainda que a proliferação do pecado no mundo gera insensibilidade. A insensibilidade faz com que a pessoa entre pelo caminho da iniquidade. E a iniquidade, ela é mais pavorosa quando ela persiste no ambiente religioso. E aí, o que acontece? Esse ambiente religioso vai produzir pessoas cada vez mais qualificadas para fazerem o que fazem, inclusive, pasmem, no domínio da palavra de Deus e na sua exposição. Mas quando você vai ver, elas são igualmente insensíveis, frias, elas não estão fazendo por amor, não estão pregando por amor, não estão vivendo a vida cristã por amor. Além do abandono do primeiro amor na realização das obras, nós, as pessoas insensíveis e que estão se afastando da fonte do amor, passam a amar mais as obras do que a Deus e ao próximo. E aí amam presidir, amam construir coisas grandes, amam ensinar aos outros, pregar, orar, cantar, tocar, ofertar. Vamos fazer isso, mas não pela motivação correta. Porque todas essas coisas, elas ajudam na alta promoção. Pelo louvor que vem dos homens. Quando o primeiro amor é abandonado, em lugar do altruísmo e da glória de Deus, as pessoas se tornam egoístas. Ficam buscando o reconhecimento de seus feitos aqui e agora. Mas isso jamais foi um padrão de vida aceitável. Isso não condiz com o fruto espiritual ativo, crescendo no íntimo. É apenas depois desse amor que jamais acaba que a gente vai conseguir pensar, falar e agir diferente, seja biblicamente. E aí a gente entra no ponto 2. Quando nós estamos aqui estudando o amor de Deus e que vimos que esse amor, ele é resultado do fruto do Espírito, o 1.2 vai dizer para nós também que ele jamais acaba. O ponto que eu destaquei aqui na revista, e eu abro um parênteses para dizer que mesmo você que está assistindo de casa, é de grande importância que você adquira a sua revista. Leia a sua revista durante a semana. Faça a leitura sistematizada de todos os dias da semana, conforme indicado no trechinho aqui das leituras complementares. Vai lendo aos poucos, vai assimilando o assunto, para que quando chegar no dia da aula, você está pronto para poder mergulhar aí nesse momento, nesse tempo de qualidade com Deus, onde você vai conseguir abranger todo esse entendimento. Vamos lá, 1.2. O amor jamais acaba. Eu destaquei alguns pontos, é um trecho grandinho aqui da revista, então eu vou só dizer para vocês aqueles pontos que eu destaquei na leitura da revista. O comentarista diz: o amor de Deus é eterno, tanto quanto Deus é eterno, e por isso ele jamais acabará. O comentarista diz: Jesus deixou um mandamento, que seus discípulos amem uns aos outros, como ele ama a todos. E também falou, e essa é uma característica do Cristo, deve permanecer. Outra coisa que está dita aqui na revista é que o nosso amor
deve ter estas características. Não pode ser temporário, não pode ser condicional e muito menos débil, fraco, frágil e não se sustenta. Então, para iniciar, eu comecei a leitura de João 5, versículos 2 e 17, que é que continua na Bíblia, porque não vou ler, que é um trecho um pouquinho maior, mas em João 15, começa dizendo no verso 12, o meu mandamento é este: se vos amei uns aos outros assim como eu vos amei. E aí, de qual seja a questão, o que nós vamos ver no apóstolo João, seja no seu evangelho, seja nas suas cartas, ou até mesmo no seu livro histórico, que é o Apocalipse, o foco do apóstolo João está no grande e insondável amor de Deus. Os seus ensinos a esses exemplares como decididos. Certamente, os outros apóstolos também não tinham o mesmo discurso, porque amar não é uma questão de escolha, é uma ordenança divina. E quando nós precisamos amar aquelas pessoas que não são amáveis por natureza, que não é fácil de amá-las, ainda assim, o próprio Deus vai nos ajudar com isso, porque foi isso que Ele fez ao enviar seu Filho Jesus a esse mundo. Ele não escolheu assim amar, mas Ele amou a todos indistintamente. Então o amor é um sentimento que Deus inspira. Então, inspirado por Deus, nós temos então condição de tomar uma atitude para a ação. Uma coisa interessante também é que o apóstolo vai se referir ao amor como um caminho. E a aplicação da ideia de caminho ao amor é muito feliz. O amor é um caminho que indica que uma das suas características, das mais importantes, é aprendizagem. Nós aprendemos. O tempo gasto com Deus e a sua palavra, as ministrações que recebemos na casa de Deus através dos homens e mulheres que Deus levanta para pastorear e apacentar o rebanho, o tempo que estamos no secreto com Deus, nas nossas orações e reflexões, tudo isso vai nos ajudando a construir um conhecimento sobre o amor, que nos ensinando a amar. Veja bem o quanto isso é importante, porque nenhum de nós sabe amar como convém. Apóstolo João, no capítulo 15, no verso 11, nos lembra que, como crianças, nós só sabíamos ser amados. Mas como adultos, nós devemos saber amar. O natural é ser amado, porque amor é um dos sinais da espiritualidade cristã. Não por acaso que Paulo vai relacionar este amor com o fruto do Espírito. Muitas vezes a gente fica feliz de ter avançado um pouco e conseguimos retribuir o amor que recebemos. Isso ainda não, no entanto, não é uma condição da maturidade em relação ao fruto espiritual. Portanto, não ache estranho se você não conseguir amar de imediato algumas pessoas por sua própria iniciativa. Em muitos casos, vai precisar mesmo de um empurrão do Espírito Santo. Mas vemos aqui que estamos tratando de um amor que jamais acaba. E quando a gente pensa nessa questão do amor que jamais acaba, nós nos voltamos para a leitura de 1 João, capítulo 3, versos 19, 20, até o 22. 1 João 3, de 19, 20 até o 22. Após exortar os seus leitores de fato e de verdade, mediante obras de misericórdia, o apóstolo João
mencionou pelo menos 3 benefícios que o cristão recebe ao praticar esse amor que jamais acaba. Esse jamais acaba, ele pode ser trazido para as nossas vidas. Nós podemos colocar as nossas vidas dentro desse gradiente, dentro dessa composição bíblica do amor divino se desenvolvendo em nós, e assim como João, em 1 João 3,19, o amor vai nos trazer a convicção da salvação, porque o cristão que pratica o amor cresce no entendimento da verdade de Deus e desfruta de um coração cheio de certeza diante de Deus. A segunda coisa, além da convicção de salvação, o amor traz tranquilidade diante de Deus. Nós ficamos tranquilos quando os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas ações estão sendo dirigidas pelo próprio Deus. E isso está em 1 João 3,20, para o apóstolo amar de fato de verdade, não somente nos assegura que nós somos de Deus, como também nos tranquiliza diante dessa verdade. E também esse amor que jamais acaba nos traz a certeza de que as nossas orações serão respondidas, 1 João 3,22. O amor pelos irmãos produz uma ousadia de se pedir o que necessita para Deus. Quando a gente está com o coração cheio de amor, a gente vai até Deus com toda a liberdade e pede aquilo que ele necessita, quer, precisa. E o amor pelos irmãos comprova que se vive dentro da vontade de Deus e que, portanto, Deus responde às orações. Não tem nada mais que possa impedir as nossas orações de serem respondidas do que um coração que está sendo habitado por sentimentos negativos, ódio, rancor, amargura, e tudo isso que vai puxando a gente para baixo e vai fazendo com que o nosso céu se torne desonro. Mas quando você é liberto dessas amarras, desses sentimentos negativos, você ora com tranquilidade, você ora com serenidade, você ora com alegria, e você sabe que há um Deus do céu que ouve a sua oração está pronto para respondê-la. Então, o amor é essa evidência que estamos caminhando com Cristo na certeza da vida eterna. Ok? E o terceiro ponto, vimos primeiro então, pelo amor de Deus, ele vem até nós, ele se desenvolve em nós através de um fruto espiritual. O próprio Espírito Santo coloca esses frutos dentro de nós e ele mesmo vai dando as condições de desenvolvimento. Esse é um amor eterno. Ele não vai acabar nunca. E eu posso, com a graça de Deus, com discernimento, com iluminação do meu entendimento, saber que eu posso aprender a amar. Principalmente quando isso está muito difícil para mim. Eu posso ser e o Espírito Santo quer me ensinar a tomar posse desse amor que jamais acaba. E para terminar esse primeiro tópico, aqui diz a palavra de Deus que se trata de um amor destinado a todos. O amor de Deus está destinado a todos. E os pontos que eu destaquei nesse 1.3. Primeiro, ganhe, deixado pelo amor de Deus através das suas atitudes. Segundo, um discípulo de Cristo que não ama a todos, e só ama aquele que tem círculo íntimo, privado, mas que por outros membros do corpo de Cristo tem resistência e fala o que não deve e não dedica a essa pessoa o afeto que lhe é devido como forma visível deste amor sendo aplicado na prática, essa pessoa não conhece a Deus de fato. Outra coisa que a lição vai estar destacando para nós: a força de um verdadeiro discípulo não está na função que ele ocupa,
mas no amor que ele demonstra sem fazer acepção de pessoas. A força do verdadeiro discípulo não está na função que você conhece. A força do verdadeiro discípulo de Cristo está no amor que ele carrega no seu íntimo. O bom discípulo, para alcançar êxito ministerial, precisa ser um exemplo dos fiéis. E por fim, o outro ponto, que a leitura desse item 1.3 chama nossa atenção é essa. Ações falam mais do que palavras. E aqui o comentarista disse, muitos amam o poder, mas não têm o poder de amar. Ações falam mais do que palavras. Amar o poder e não ter poder de amar é no mínimo lamentável. Não há ninguém nessa presente era, tanto quanto em eras passadas ou futuras, que esteja fora da esfera do amor de Deus. Ninguém. O foco do amor na Bíblia é para cima e para fora, ao invés de ser para dentro. E Jesus convida todos os seus seguidores para um relacionamento de amor com Ele e para com todos. João 3,16, que a gente considera, um discurso áudio da Bíblia Sagrada, revela o coração e o propósito de Deus para a humanidade. O amor de Deus é suficientemente imenso, total, para abranger todas as pessoas. Paulo escrevendo aos jovens da Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 4, vai dizer que Deus é que todos os homens se salvem, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, vamos pensar aqui nesse amor que é destinado a todos. Primeiro, a alegria dos filhos de Deus deve ser encontrada em Deus e não em nós mesmos. O amor, que é sentido, porque também o sentimento, ele precisa ser expresso sempre atitude, de se tomar um sentido de amor. Essa é a grande questão. Eu preciso decidir amar. E uma vez tendo tomado essa atitude, a pessoa parte para a ação. Isso não apenas em relação a Deus, mas em relação ao outro. A Bíblia inteira não está apoiada nesse tipo de relacionamento. Gaio expressava esse amor através do serviço que ele prestava para Deus e o próximo, sem fazer acepção de pessoas. Algo que aprendera com os apóstolos, que esses, por sua vez, reproduziam a partir dos ensinamentos de Jesus. Então, Gaio, ele é esse exemplo vivo da união vital com Cristo, demonstrada através de seu ministério amoroso de bons frutos. O ministério amoroso de bons frutos alcança a todos. O seu amor não conhecia barreiras étnicas, sociais, culturais ou de qualquer outro tipo. João elogia exatamente isso nele. Ele diz, olha, você realmente está sendo... há um testemunho a seu respeito que está sendo trazido até mim, de que você demonstra amor para com todos, até mesmo para com o estrangeiro. E aí, em relação ao amor que é desejado entre os filhos, assumir atitudes como os destes homens. João Batista, por exemplo, Cristo olhando para Jesus, convence Cristo em sua opinião, era tanto amor de João, que não lhe importava a função, a posição, que ele estava fazendo assim aquele presente no quando olhou para Jesus, isso se fez mais importante na vida dele do que qualquer outra coisa, e ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. E é por isso que João Batista era tão grande aos olhos de Deus.
E o Senhor testificou acerca dele entre os nascidos de mulher. Ninguém é maior do que João. Então, irmãos, nós precisamos eleger diariamente esse caminho da unidade, da renúncia, da entrega e do amor e permanecer nele. E em relação ao amor que é devido ao próximo, um filho de Deus precisa amar a todos, inclusive os seus inimigos, Mateus 5:44. Deve de amar também, de modo especial, todos os verdadeiros cristãos nascidos de novo. O amor do crente por seu irmão em Cristo, por seu próximo, por seu inimigo, deve ser subordinado, controlado, dirigido pelo seu amor e a sua devoção a Deus. O amor a Deus é o grande mandamento. Por isso, a santidade de Deus, o seu desejo de pureza, a sua vontade, o seu padrão, revelado nas Escrituras, nunca deve ser prejudicado pela nossa causa de amor para com todos. Eu costumo dizer que eu estou chegando naquela fase da minha vida e tenho falado isso com algumas pessoas. E o que mais importa para mim agora é realmente experimentar essa noção de algo em Deus, amando a todos, falando bem de todos, me preparando para aquele grande momento em que eu estar frente a frente desse Deus maravilhoso que me concedeu seu amor. Então passamos para o segundo tópico da nossa lição. Aqui agora nós vamos pensar um pouco no dom do amor. O primeiro tópico foi para pensar no amor de Deus. O que é o amor de Deus? E como esse amor de Deus precisa fluir através de nós. Como fruto espiritual, com essa convicção de que esse fruto ele é seguro, ele é para sempre, ele não vai acabar nunca. E se destina a todos. No tópico 2, então, nós vamos trabalhar a questão do dom do amor. O amor como dom, o amor como favor, como graça, como presente de Deus para nós. Ele começa dizendo que o termo grego para a palavra dom é dorea, que significa dádiva, presente. O maior presente do ser humano recebeu foi Jesus, e João diz que o Filho de Deus foi dado de presente ao mundo por um amor divino, cuja dimensão é indefinida, sendo descrito como de tal maneira. Jesus é esse dom. Jesus é o presente do amor de Deus que recebemos sem merecer, e sua missão foi nos resgatar do pecado e da morte, demonstrando o grande amor do Pai. Dorea é um dos termos utilizados para a palavra dom. Mas essa definição da palavra dom, assim como a palavra amor, na língua grega, vai englobar diferentes aspectos, como a capacidade de expressão concreta aos externos, e também nós vamos ter uma infinidade de outras palavras que são utilizadas quando se refere a dom. Doreia é uma doma, dose, dorema. Chari, que é a palavra grega para graça, e que também é dom. E carisma, ou charisma, né? Charis ou carisma, a palavra carisma indica os dons do Espírito Santo. Quando nós nos referimos aos dons do Espírito Santo, a palavra grega nós utilizamos é dorea, é carisma. Então, aqui ele diz que o maior presente que a humanidade recebeu depois da sua redenção através do sacrifício de Pai, da sacrifício Cristo, porque isso não Jesus, foi apresentado no Espírito Santo morando no crente. E seus dons, sem ser carisma, são derramados abundantemente em nós, sendo ungido a edificação do corpo e o desenvolvimento do ministério da igreja.
Isso é tudo que a igreja necessita para manter comunhão, desenvolver ministério e praticar o culto cristão que Deus aceita. Então, uma primeira coisa aqui que nós temos enfocado nesse segundo tópico é que a presença de dom do amor na nossa vida, primeiramente, liberta o homem do pecado. Segundo, constrange essa pessoa agora liberta do pecado a uma vida de santidade. E terceiro, traz a ordenança de que esse amor recebível ele precisa ser doado, repassado, comunicado, compartilhado. Essa é a questão que nós temos para tratar nesse segundo tópico, o dom do amor. 2.1 liberta o homem do pecado. É o grande amor de Deus que também nos alcança e nos liberta do pecado. Os pontos que eu estou destacando nesse 2.1 que está na revista é: primeiro, Jesus é um presente do céu para o ser humano caído. Segundo, Jesus subiu naquela cruz por amor para nós não desistirmos definitivamente para o inferno. Terceiro, o que o comentarista vai chamar a nossa atenção. A melhor definição de amor não está nos dicionários, ela está lá no Calvário. E uma outra coisa, ele deixa aqui bem marcado para nós entendermos o que está no subsídio, na revista do professor. Ele diz que não há pecado insignificante. Isso precisa ser pensado com cuidado. Não existe pecado que seja insignificante, porque segue diretamente o coração de Deus, que nos deu o seu Filho, que veio ao mundo para desfazer as obras do diabo, para nos livrar da condenação e da morte, e para perdoar os nossos pecados, nos dando uma nova vida e condição de andar em novidade de vida. Bem, quando Jesus está lá na beira do poço com aquela mulher samaritana, nós lemos no capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo 10, Jesus respondendo aos questionamentos dela e dizendo: se tu conheceras o dom de Deus, quem ele está falando? Ele não. Se você me conhecer, Deus, o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. E aqui, seguindo essa sequência das coisas que foram apontadas aqui, tem comentarista para nos explicar como que o amor de Deus liberta o homem do pecado. Vamos ler em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós quando nós ainda pecadores. João então está chamando a atenção para esse fato fundamental. Jesus é o dom de Deus, Jesus é a água viva e verte poderosamente como uma fonte que lava de todos os nossos pecados, e tudo que ele fez em nosso lugar mostra este extravagante e incomparável amor de Deus pelo ser humano por ele criado para louvor da sua glória. Bem, e nós precisamos olhar então, o comentarista pede que a gente dirija os nossos olhos para o amor que foi expresso lá naquela. Quando nós temos olhos abertos para ver e corações e mentes sensíveis, para entender, nós poderemos chegar à mesma conclusão que chegou o Rittenberg. O comentarista faz a menção desta pessoa, o Rittenberg, uma missionária holandesa que salvou centenas de vidas judeus na época do nazismo. Ela própria foi aprisionada por mais de 35 anos com sua família, fez exército alemão, passou por tantas
campo de concentração, milagrosamente foi libertada uma semana antes de todas as mulheres da sua própria idade serem sido levadas para a morte. E aí ela entendeu que Deus estava libertando ela dessa forma miraculosa para que ela pudesse levar ao mundo essa mensagem da salvação. Quando eu falo de sorrir, segundo, estou falando aqui dessa obra linda, chamada o nome de Deus, chamada Cartas na Prisão. As comoventes cartas que foram o único laço entre sorrir, seus queridos e o mundo para fora durante o período de suas provações e experiências. Olha, não tem como nós não nos emocionarmos, nós não nos arrepiarmos, lendo as cartas que essa mulher escreveu da prisão. E o comentarista faz aqui menção a ela, nesse item 2.1, porque ela está exposta durante o período da sua vida a esse pecado de outros, cometido contra ela, contra a família dela, contra um judeu, na época do nazismo. Mas mesmo assim, o grande amor de Deus plantado no seu coração, que lhe permitiu resistir. E aí, ela vai dizer aqui, nesse livro, que está reproduzido aí na sua revista: nós não sabíamos o que nos aguardava, mas eu tenho certeza de uma coisa, que Jesus jamais nos abandonaria, e que para um filho de Deus, nenhum aviso podia ser preciso na vida. Irmão, falar do amor de Deus, quando está tudo muito bom, é uma coisa. Falar do amor de Deus, viver o amor de Deus, trazer o amor de Deus para a vida, quando uma pessoa está numa situação dessa, é somente pela graça infinita de nosso Deus. Interessante que o livrinho dela termina com uma explicação dela sobre o assistente social, que interrogava ela, que interrogou por várias vezes na prisão, e que depois de libertada, como encontrar esse homem, falar de Jesus mais uma vez para ele, convenceu ao Senhor Jesus. E aí, ela termina com esse versículo de 1 Coríntios 13, versos 7 e 8, é tirado de uma versão chamada de Filho. E aqui diz nessa versão: o amor não tem limite quanto à sua duração, não tem fim quanto à sua fé, não está sempre em sua esperança. Ele ultrapassa tudo. Na realidade, é aquele que continua de pé, quando tudo mais já desmoronou. Ela sabia do que estava fazendo, que estava falando, quando traz as cartas da prisão, que foi escrevendo e que sobreviveram até sobrenaturalmente, para nós entendermos o que foi a prisão de famílias inteiras durante aquele período, famílias fiéis a Cristo. E aí a família para ver quanto isso é tocante, né? 1 João, capítulo 3, primeira carta de João. Nós estamos na terceira carta de João. Mas na primeira carta, no capítulo 3, o verso 1, ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso o mundo não conhece, porque não conhece a Ele. Bem, agora temos essa questão de pensarmos a respeito desse dom do amor que liberta o ser humano do pecado. E aí é bom a gente pensar com cuidado, essa afirmativa do comentarista, que não há pecado insignificante. Não há. Todo deslize moral afeta a relação entre homem e Deus e deixa uma névoa no seu caráter.
Porque o que comentarista está relacionando também. Não há pecado grandíssimo, não há pecado. E todo pecado afeta a relação entre o homem e Deus e deixa uma névoa no seu caráter. E aí eu vou descrevendo algumas coisas a respeito do que é caráter, do que é um bom caráter, do que é um mau caráter. E eu entendo que existem coisas que a gente precisa tratar também quando a gente pensa nessa questão de que não há pecado explícito. Nós vamos ver que o pecado ele gera duas coisas. Ele gera sentimentos de culpa e ele gera uma mancha na alma. De onde vem a sensação da culpa? A culpa ela é filha do pecado. E aí é desse sentimento de culpa que vai fluir um montão de emoções desconcertantes. Medo, vergonha, remorso, baixa autoestima, negligência, desespero e etc. Aliás, essa capacidade de sofrer com a culpa é também um sinal de vitalidade no nosso equipamento psíquico. Isso significa que nós estamos vivos ainda dentro da nossa mente, na nossa consciência, porque um ser humano decente, nobre, que a gente chama de emocional, diferentemente de um psiquiatra, um psicopata, aquele narcisista incapaz de sentir pouco remorso, ele tem esse sensor moral e uma vida espiritual tal que faz com que a humanidade seja preservada. Ele não age como um animal irracional e é por isso que tem que ser quando erra. Bem, eu conselho que aumentar a sensação da culpa. O que aumenta a sensação da culpa é o pecado não confessado e o pecado não incluído. Tem outra coisa, né? Essa sensação de culpa é uma coisa. Mas a outra coisa é a mancha. A mancha, ela é a marca do pecado. E aí, nós dissemos aqui que a sensação de culpa, ela é filha do pecado. A mancha, ela é a marca do pecado. É um sinal evidente de que uma falta foi cometida. E aqui, lendo uma série de artigos na edição do dia 305 da revista Ensinástica, tem essa reportagem capa, falando sobre culpa e mancha. Nós lemos num desses artigos que a mancha do pecado é como um café derramado no vestido da noiva. Depois do acidente, o café chama mais atenção do que o vestido da noiva. Porque mancha é aquilo que brilha. É o mesmo que desonra, mato, nódoa. E também pode significar imundície, lixo, porcaria. Toda pessoa em estado de pecaminosidade que tem suicídio. Se você for conversar com pessoas nesse estado, ele vai dizer que eu sou suicídio. Se tem um lixo, se tem que o pior dos seres humanos, porque mancha um problema interno. E aí, ela pode não aparecer. Não aparecer para os outros, mas não vai deixar de existir. Então, quanto mais escondida ela estiver, maior será o mal que ela irá provocar na pessoa que é portadora dessa mancha no seu ser interior por causa do pecado não confessado, pecado não redimido. E o esforço de esconder a mancha e não utilizar do sentimento da culpa através do arrependimento da confissão, vai fazendo com que a pessoa se torne um hipócrita. Daí a franqueza de Jesus quando disse: ai de vocês, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora,
mas por dentro estão cheios de ossos, injetando o tipo de imundícia. Mateus 23, 17. Bem, o que nós temos aqui, que a maneira correta de lidarmos com o nosso pecado continua sendo arrepender-nos com toda a sinceridade, buscar de Deus o perdão, a graça e a misericórdia, e nos dispormos a aceitar sem amargura, nem rebelião, o castigo divino pelo nosso pecado. Então, nesse ponto 2, onde nós estamos estudando amor, nós vamos ver que não importa a situação do ser humano em pecado. O amor de Deus vai alcançar, vai transformar, vai fazer dele uma nova criatura. E através da força desse dom do amor, ele realmente vai se transformar em outra pessoa. E aí vem o próximo ponto. Tendo sido alcançado, livre do seu pecado, restabelecido a sua própria condição de ser humano feito imagem e semelhança de Deus, o próximo ponto é: o dom do amor constrange a pessoa humana à santidade. Os pontos que eu destaquei nesses 2.2, que o dom do amor constrange a santidade, foi: primeiro, o amor de Cristo nos constrange. Ele foi dado a nós para nos proteger, para nos corrigir, para nos fazer viver em novidade de vida. Segundo, que quando a gente entra nesse ponto 2, nós já vamos falar de uma outra figura da terceira carta de Evangelho de João. E o comentarista destaca: Diótrefes não apresentava transformação de caráter. A santidade, ela flui, ela é um processo que começa a acontecer na vida do ser humano transformado em ser caráter. Diótrefes não apresentava transformação de caráter. Só existe mudança verdadeira mediante genuíno arrependimento. E por fim, o outro ponto que me chamou a atenção nessa leitura é que o amor de Deus nos constrange a santidade, e essa conduta deve ser manifestada por todo aquele que é chamado cordeiro. E chamado cordeiro para o exercício ministerial, para o exercício da igreja, no exercício de qualquer atividade mais ampla, mais abrangente, ele realmente precisa acontecer a partir de uma vida que foi transformada pelo amor de Deus, que recebeu o dom do amor e que agora entrou ativamente no caminho da santidade. Segundo aos Coríntios 5, 14 e 17, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, falando sobre Diótrefes e sua problemática de não transformação de caráter, nós vamos encontrar esse versículo 10 da terceira carta de João. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. O que Diótrefes fazia? Olha, ele profere contra nós palavras maliciosas. Ele falava mal do apóstolo João, ele falava mal das lideranças constituídas por João. E não contente com isso, não recebe os irmãos aqui são os funcionários itinerantes que João estava enviando para aquela região, e aqueles que ainda impede quem quer recebê-lo. Então, quem ousasse contra ele, ele botava fora da igreja. Veja a situação. Quando João acusa Diótrefes de falar mal dele e não receber os irmãos por ele enviados, bem como excluindo da igreja aqueles que contrariam suas ordens, está demonstrando aqui o mau caráter de Diótrefes enquanto líder cristão.
Existe uma explicação dada pelos estudiosos do assunto a respeito dessa resistência de Diótrefes. Esse orgulho, essa altivez desse espírito de Diótrefes. Os estudiosos, eles conjecturam que Diótrefes seria um judeu convertido e, assim como João de do primeiro século, acreditava que não havia possibilidade de um gentio se converter realmente, a não ser que se tornasse primeiro um judeu. Isso eram os chamados judaizantes. Mas vamos ver aqui com eles pelo desenrolar pelo desdobramento do Novo Testamento. Eles confrontaram Paulo, eles confrontaram Pedro. O primeiro concílio apostólico em Atos capítulo 15 aconteceu por causa deles também. E então, essa questão foi levantada justamente por causa do endurecimento judaico a respeito da salvação dos gentios. Se Diótrefes diz que existe um início que era conjectura, porque isso está escrito em todos os livros, esse universo meus espíritos mais aprofundados da carta e que sugere que esse comportamento obscuro, rebelde, desobediente, idiota, que talvez fosse provocado pelo fato de ele ser um judaizante. E se ele fosse um judaizante, então ele não haveria de querer a expansão do cristianismo para além da área de presença dos judeus. E ele iria sim procurar cercar, impedir a missão dos missionários que estavam indo em direção aos não-judeus. Isso explica em parte, né? Mas também não é algo que seja definitivo. Não podemos afirmar que todos os livros que Diótrefes seja essa pessoa. Mas podemos dizer que o caráter de Diótrefes é um caráter reprovável. Aqui o que a gente pode dizer ainda com essa questão, o dom de Deus constrange, o dom do amor constrange o ser humano na santidade, é porque a palavra de Deus muda caráter. A palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus, o esclarecimento, a iluminação do entendimento pelo Espírito Santo muda caráter. A salvação não é apenas uma mudança de religião, mas envolve regeneração, que é o novo nascimento, justificação e santificação. E aí no processo de santificação, nós vamos sendo transformados também pela palavra de Deus. As escrituras têm esse poder de transformar o homem, porque apenas as escrituras têm o poder de penetrar lá no nosso interior. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que espada alcuna de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, da angústia e medilhas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Nenhuma literatura nesse mundo tem esse poder, mas a palavra de Deus tem. Uma vez sendo encontrados por Cristo e transformados nele, a busca pela santificação deve alimentar toda a vida do servo da festa da comunidade. Então, mesmo não pensando de Diótrefes mais do que convém, nós não podemos considerar o fato de que o próprio João o acusa de ter uma conduta reprovável, e isso indicava as falhas próprias de um caráter não transformado. Então, passamos ao 2.3. Primeiro nós vimos que o dom do amor liberta o homem do pecado. O dom do amor constrange o ser humano a uma vida de santidade. Ainda que os apelos da carne, ainda que as intenções do coração sejam más,
Quando Deus vem, ele muda o quadro da história de qualquer um. E aquele que quiser viver com Deus precisa adentrar nesse processo de purificação sem o qual ninguém verá ao Senhor. E por fim, o dom do amor nos ordena a amar. Os pontos que eu destaquei na leitura desse item 2.3 foram os seguintes. Primeiro, esse item está diretamente ligado ao anterior. Por quê? Porque santidade e amor estão sendo discutidos em lições. E há algo repetitivo nesse item que vai voltar em outras lições. Em todas as lições, nós vamos falar que o amor procede de Deus, porque Deus é amor. Mas aqui, nós vamos ter uma abertura nesse fato para nós pensarmos um pouco o amor a partir da perspectiva de 1 Coríntios 13. O amor cristão é uma ordenança. Gaio era reconhecido pelo seu amor, Demétrio era reconhecido pelo seu testemunho, e Diótrefes ficou conhecido pelo seu comportamento reprovável. Bem, vocês já viram que algumas Bíblias usam o termo amor, outras Bíblias usam o termo caridade? Há quem diga que a palavra caridade tem um sentido simples, que é o ato de doar, de dar, e um outro sentido mais abrangente, que seria o amor perfeito. E aí estudiosos vão dizer que quando nós atingimos a perfeição do amor, nós chegamos à caridade e passamos a ter a capacidade de amar como Deus ama, a ponto de amar o próximo acima de nós mesmos, como fez Jesus Cristo. Bem, eu acho que um pouco de exagero na definição, porque amar como Deus ama deve ser a nossa tentativa durante o tempo a esta vida, e nós vamos nos repensando porque nós nunca chegaremos a esse ponto de amar exatamente como Deus ama. Mas isso precisa ser uma tentativa nossa, até o fim. O que está em foco aqui é a importância de praticar o amor como um sinal do nosso nascimento. Porque o amor ele é fruto do nosso nascimento. Então, nós, segundo a prática do amor, nós podemos atingir a perfeição e chegar ao amor perfeito dentro daquilo que a nossa humanidade nos permitiu. E que quando isso acontecer, esse amor perfeito, esse amor no mais alto nível, ele seria chamado de caridade. Nós também podemos entender essas duas palavras de amor e caridade como sinônimas, desde que a gente não esqueça da premissa básica de que o amor é a prova da maturidade cristã. Então, quanto mais maduro, mais esse amor vai sendo refinado, mais ele vai caminhando para essa perfeição. E aí alguns entendem que esse amor perfeito, ou que está sendo trabalhado para se tornar mais e mais e mais perfeito, assim como a luz da aurora, e ele vai receber então lá no final essa nomenclatura de caridade. Bem, o que a gente vai entender a partir da leitura de Paulo é que Paulo ele vai destacar as 3 virtudes cardeais do cristianismo. Ele diz que as 3 virtudes cardeais são a fé, a esperança e o amor. Alguns chamam isso também de virtudes teologais. Em 1 Coríntios 8, de 1 a 13, diz que o amor edifica, mas o conhecimento ensoberbece. Então, aqui Paulo nos apresenta o amor como sendo mais importante que o conhecimento. Já em 1 Coríntios 13, de 1 ao 3, nós vamos entender que o amor é mais importante do que os dons espirituais. Línguas, profecias, sinais, tudo passará, mas o amor tudo será eternamente. E por fim,
o amor é mais importante que a caridade, no sentido mais simples do termo, que é o lado de doar, de dar. E também o amor é mais importante do que o martírio, porque ainda que eu desse todos os meus bens para aqueles que necessitam, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser martirizado, se não tivesse amor, isso não seria nada, segundo Paulo. Então, irmão, o amor, ele é aquela exigência que a gente chama de insuficientemente, porque não pode ser corrida. O amor perfeito, ele não é de pura aparência, mas ele é aquela evidência da conversão real. Onde está faltando amor, aqui está faltando conversão. Aquele que ama os seus irmãos está toda a nossa vida, e quem não ama até agora está nas trevas. Aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. E quem não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E aí, nós temos todo um pensamento a respeito desse capítulo 13, de 1 aos Coríntios, e o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que o capítulo 13 está colocado exatamente no meio dos dois capítulos mais importantes da Bíblia, que nos explicam a partir, que nos explicam a questão de solteira. 1 aos Coríntios 12, 1 aos Coríntios 14, é a maior e mais abrangente explicação de Paulo à igreja de Corinto a respeito do ponto espiritual. Entre um capítulo e outro, com uma explicação tão abrangente a respeito dos pontos, nós temos o capítulo 13 de 1 Coríntios. Irmão, tem, quando você termina o capítulo 12, está escrito lá no último versículo: se nós quisermos buscarmos todos esses dons, se lermos muitos esses dons, e buscarmos por eles com os meios cultivados, nós então encontraríamos um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse? É o caminho do amor, sim, da felicidade. Na busca de todos os dons, a maneira bíblica, ao modo do Espírito Santo, da vontade de Deus, vai nos introduzir num caminho ainda mais excelente, que é o caminho do amor. E aí, no último versículo do capítulo 12, você tem uma finalização do que vem no capítulo 13, que é a posição do amor que se espera que cada crente tenha em si mesmo. E aí, em diferentes pontos, Paulo vai nos explicando que o amor às escrituras é benigno, não é injusto, não trata com leviandade, não se importa com verso, não se importa com injustiça, não busca seus interesses, não se usa, não se feita mal, não folga com a injustiça, folga com a verdade, tudo só por respeito de que era que se importa, e o verdadeiro amor. Então, esse poema paulino, a Cesta do Amor, ele então é um intermediário, colocado no meio dessa discussão tão relevante sobre dons, para funcionar como uma pausa, como um momento de reflexão para esse tema teológico dos dons espirituais. O que nós temos aqui é o mais lindo capítulo do Novo Testamento. Ele, por muitos é colocado ao lado do Salmo 23 no Antigo Testamento como um patrocínio insuperável na literatura universal. Até pessoas que não sabem nada da Bíblia conhecem o Salmo 23 e conhecem a discussão do amor entre 1 Coríntios 13. Os crentes de Corinto, eles estavam tão afeitos, eles estavam tão deslumbrados com dons espirituais, principalmente com línguas e profecias, eles estavam como meninos espirituais e começaram a abusar dos dons sem cumprir os propósitos para os quais eles foram enviados.
Então, Paulo se propõe a mostrar aos filhos de Coríntios o caminho da mais excelente, que é o caminho do amor. Ele colocou em evidência que qualquer manifestação espiritual ou ministerial de amor para nada aproveita. E então, ele nos conduz a essa conclusão de que o caminho excelente é o caminho do amor. E se não for, o caminho do amor não será nada excelente, nem tampouco proveitoso. Porque o amor deve ser a principal motivação para o exercício dos dons e para o serviço de nossa vida. É isso que está outro desse 2.3, quando fala do dom do amor. Onde nós somos ordenados a amar biblicamente. E então, caminhando para o final, vamos pensar aí rapidamente sobre as manifestações do amor. O amor de Deus foi trabalhado no primeiro tópico da nossa lição, e aqui nós vimos esse amor como um bem do Espírito, um fruto do Espírito que da Saba, e que é desse mundo da vida. No tópico 2, quando nós falamos sobre o dom do amor, nós pensamos o quanto esse amor é poderoso para libertar o ser humano do pecado, constranger esse ser humano à santidade e que funciona como uma ordem imperiosa, mas nossas vidas precisando estar acima da manifestação dos dons espirituais, acima dos ministérios e serviços que mostra para Deus. Aqui no ponto de número 3, pensando nas manifestações do amor, João exalta a atitude do amor manifestada por Caio, que serviu como testemunho perante essa igreja local, e essa verdade diz respeito ao próprio Deus para conosco, ao enviar seu Filho para entregar a sua vida por amor de todos os. Então, irmãos, de posse do amor de Deus, desenvolvendo o dom do amor, nós passamos as manifestações do amor, e os 3 pontos ele fala daquilo que está presente na nossa vida específica. Olha, a terceira epístola de João é uma epístola que é trazida para nos instruir. Ela é uma instituição do discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecimento dos laços de fraternidade cristã. Então, como temos falado desde a primeira lição, voltamos agora no assunto do discipulado. Não deixaremos o assunto do discipulado, e isso também será um importante trimestre para pensarmos o discipulado de forma prática, o que ele é, como ele funciona e como ele deve ser feito por cada um de nós nas nossas atividades cotidianas como discípulos do Senhor. Aqui diz, os pontos que eu destaco nesse 3.1 é: o discipulador precisa amar, ensinar e zelar pelo rebanho Cristo. Os discipuladores precisam ser conduzidos adequadamente no caminho Cristo. O discipulador precisa ser um exemplo de amor sacrificial a ser seguido. Então, quando se trata de discipulado cristão, o primeiro ponto a ser considerado é que o discipulado é a construção de um discípulo. E essa construção de um discípulo, ela se dará mediante o ensino de Jesus. A construção de um discípulo acontece mediante o ensino de Jesus. Então, todo e toda discipuladora ou discipuladora precisa ser um exemplo de amor sacrificial a ser seguido. Não existe discipulado que ensine, por exemplo. Todos os discipuladores precisam despertar nos discipulandos o desejo de seguir os cuidados daqueles que vão deixando marcas de valor em sua caminhada. Veja, essa questão, ela é fácil. Nós discipulamos em amor quando nós também despertamos nos nossos discipulandos esse desejo de seguir as cuidados daqueles
que vão ensinar que assim vale a gente caminhar, aprendendo a amar com os nossos antepassados da fé, trazendo esse grande amor de Cristo para a nossa vida e nos ensina. Veja que os princípios bíblicos que norteiam a vida dos discípulos de Cristo devem ser primeiramente vividos, depois de ser finalizados e então vividos na prática. Isso vai acontecer, um discipulado me acontece sempre que um crente mantido, ele gasta tempo de qualidade com aquela pessoa que está sendo como discípulo de Cristo. E aí, nós vamos considerar aqui brevemente algumas coisas. Discipulado é tanto um estado de discípulo quanto de atividade contínua. Discipulado é uma coisa que não está acaba. Ainda que na minha jornada de fé, eu estava de um encontro outro, e tendo me preparado, eu continuo me preparando para poder ensinar a outro, mostrar o caminho a outros, ajudar a outros a serem como Cristo, a viverem para Cristo, a dar testemunho de Cristo, a ter feio de Cristo, a ter a mente de Cristo. Ainda assim, ou eu continuo como uma discípula de Cristo, ou então realmente errado. Eu posso me tornar uma discipuladora, mas eu nunca posso deixar de ser discípula de Cristo. Isso significa que eu não consigo, eu preciso continuar aprendendo a muito mais para saber. E uma outra coisa, gente, que eu sempre a questão, e vou chamar aqui mais uma vez, existem diferentes modalidades de discipulado. E cada qual se faz dentro das demandas que são apresentadas no corpo do Cristo. Mas temos o discipulado de novos crentes, porque quem chega na igreja precisa do aprendizado necessário para continuar ali, e para se manter, para se tornar lá na frente um discipulador para ensinar as mesmas coisas para outros. Então nós temos o discipulado de novos crentes. Mas também é que precisamos de um discipulado para aqueles crentes que estão experimentando uma fé. Nós trazemos de volta para poder aquecer o coração, porque a nossa caminhada deve ser conjunta também em termos de fervor espiritual. E tem muito crente estringendo a igreja. E aí aquele crente mais maduro, com uma vivência espiritual saudável, vai se aproximar dessas pessoas e vai se oferecer para caminhar um pouco com a sua jornada cristã, ajudando-a a sair desse estado de apatia, de desinteresse, de frieza espiritual para um novo estado de vida com Deus. Existe também o discipulado necessário para aquelas pessoas que foram disciplinadas e estão afastadas temporariamente da família da igreja. Eu, particularmente, tenho chamado isso de discipulado de resgate. O nome que eu dei para eu entender esse resgate. Discipulado de resgate é porque pessoas que estão afastadas da comunhão da igreja, porque estão disciplinas, elas precisam entender de forma abrangente o que aconteceu com elas, que elas precisam vencer esse período de disciplinas e elas precisam modificar a sua conduta para poder atender as demandas do corpo de Cristo, elas precisam voltar à comunhão. Então, esse discipulado de resgate, pessoas que estão é muito importante e necessário. Existe um outro discipulado que precisa ser feito com pessoas que estão vivendo momentos de fumo, de dor, de sofrimento, de luto, pessoas que estão por traição, com diagnósticos terminais, que perderam entes queridos, que foram encarcerados, e que sofreram uma calamidade, passaram por um período de uma calamidade muito grande. Essas pessoas estão estremecidas no coração. Precisa de ajuda, precisa de fortalecimento. Aí você vai ter um crente mais maduro, direcionado pelo Espírito Santo, que vai assumir essa caminhada com essa pessoa durante um período de tempo, para que ela experimente esse fortalecimento e saiba que não está andando sozinho. Então, discipulado é isso. Discipulado, existem outros tipos de discipulado,
que precisam ser implantados na igreja ao longo da caminhada cristã. Mas é o Senhor que vai nos instruindo e nos colocando nesses ensinos de constante ensino, aprendizado, formando essas relações entre discipuladores e discipulandos. E com isso, o corpo de Cristo vai sendo edificado através desses tipos de serviços prestados pelos servos de Deus na igreja. Na base de tudo isso está o amor, porque todo discipulado só acontece mediante o estreitamento do vínculo amoroso entre as pessoas que vão ser, então, entrar nessa relação. A base do discipulado cristão é uma amizade cristocêntrica. Primeiro estabelece essa amizade centrada em Cristo, não uma amizade segundo os moldes desse mundo, que precisa de tempo para aflorar, para amadurecer, para se sedimentar. Não, a gente entra em amizade com uma pessoa imediatamente após ela se converter, por exemplo, e o Espírito Santo nos direciona para essa pessoa que acabou de aceitar Jesus. Então, eu vou me unir a ela através do amor cristão e estabelecer com ela uma amizade centrada em Cristo para desenvolver com ela as atividades de discipulador. Com isso, eu não vou conseguir fazer meu trabalho de discipulado com ninguém. O segundo ponto é a questão do perdão. Veja bem, esse terceiro tópico está dizendo para a gente que o amor se manifesta no discipulado, mas que o amor também se manifesta no perdão. Nós discipulamos por amor, nós perdoamos por amor. Os tópicos que eu destaquei, esse 3.2, cabe ao discípulo perdoar. Cabe ao discípulo perdoar os que lhe fizeram mal a exemplo de Salvador. A segunda coisa que eu destaquei aqui no texto da lição: um discípulo verdadeiro deve se espelhar na conduta de Jesus amando e perdoar. O terceiro ponto que eu destaquei: Deus aceita o sujo que reconhece que é sujo, mas Ele abomina o sujo que quer se passar por ruim. E o terceiro ponto, o quarto ponto: o poder do perdão nasce no amor, e ele se fortalece na parte de perdoar. Então, amor e perdão precisam andar juntos o tempo todo. Não há como perdoar legitimamente antes de ser alcançado pelo perfeito amor, e não há como amar sem o exercício cotidiano do perdão bíblico, que precisa ser exercitado para se tornar uma disciplina espiritual cristã, coerente e eficaz. Bem, pedir a Deus conhecimento implica conhecer a Deus, e ser influenciado por Deus, e passar a viver de acordo com os ensinamentos de Deus, e dedicar tudo a Ele, toda essa questão de perdão, entendendo que o que está em foco aqui é principalmente o que vai estar alcançando por meio de Jesus Cristo, que vai provocar em nós uma transformação de vida tal que nos capacita a perdoar até mesmo imperdoável. Nós não perdoamos por sermos bonzinhos nem nada parecido, mas pelo perdão que foi concedido sem merecer. Esse tema do perdão é muito abrangente, mas podemos e devemos refinar um pouco o nosso olhar para receber o bíblico também, a partir do Evangelho e a partir dessas cartas que são escritas para ensino. O pecado pode ser considerado como uma dívida oculta. A natureza pecaminosa herdada pela humanidade de Adão leva o homem a lugar a condição de morte espirituais, o que significa estar afastado da comunhão de Deus, sendo se tornado inimigo de Deus. Essa dívida pode ser cobrada por Deus. O culpado pode ser condenado como insensato. Mas todos nós
somos perdoados por esse mesmo Deus. Se nos relacionamos com Deus mediante o perdão que Ele fez através do sacrifício de Cristo, é isso que nós vamos encontrar com Deus, o perdão dos nossos pecados. Então, uma forma de manifestarmos amor é tomarmos posse desse perdão e fracassarmos desse perdão. O último ponto da nossa lição de hoje, o 3.6, fala que uma das manifestações do amor é a entrega de si. Então nós vimos a manifestação do amor no discipulado por amor, no perdão por amor, e agora nós vamos ver na entrega por amor. Veja bem, aqui diz, o pastor deve proteger as suas ovelhas. Um pastor, ele se entrega pelas suas ovelhas. O ponto que ele faz aqui é que o discipulador, ele não vive mais como uma pessoa comum, mas a sua vida manifesta a vida de Jesus marcada por amor e entrega. Isso está escrito aqui na nossa vida. Segundo ponto, pastores saudáveis são presentes de Deus para a igreja. Terceiro ponto, esses pastores precisam entregar por amor, realizando a obra que Deus deu a fazer. E o maior privilégio que tem um pastor é que ele é gerado no coração de Deus. Ele é presente de Deus para a igreja, porque ele foi gerado no coração de Deus. Gálatas 2:20, Paulo vai dizer, olha, eu já estou crucificado aqui, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já era profético desde os tempos Véteres testamentares, a gente lê lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 5, Deus dizendo, eu mesmo, eu darei pastores para minha vida, pastor que eu vou dar, ele apacentará os meus rebanhos, com inteligência. Bem, quando nós lemos o 3.2, o comentarista falou no trecho de João 21, versículo 7, mostrando assim o quanto Pedro foi ensinado depois de comunidade. Só que essa passagem bíblica, ela faz todo sentido quando a gente está estudando esse item 3.3 dessa entrega do amor, porque aquele que foi perdoado deveria retribuir esse perdão com o trabalho de pastoreamento e apacentamento das ovelhas de Deus. E aí a gente entra nesse ponto 3 da lição, onde nós trazemos de volta a leitura do capítulo 21, que vai dizer que aquele que se entrega, ele vai apacentar por Deus, pastorear as ovelhas, apacentar as ovelhas, dentro daquilo que Deus está ordenando que ele faça. Pastorear e apacentar são termos sinônimos afins, mas com características diferentes. Pastorear seria um termo derivado de apacentar seria um termo derivado de pastorear. Porque se o pastor, o ato de pastoreamento é aquela condução da ovelha para o pasto. O pastor leva a ovelha, conduz a ovelha, dirige a ovelha. Mas quando ele chega lá, ele já preparou o pasto adequadamente, então ele coloca as ovelhas ali, para que elas tenham um alimento de qualidade. E aí, nós vamos ver que um pastor, o cuidado inteiro na administração, na proteção do rebanho, ele pastoreia mais na forma de dirigir e administrar. Mas ele também apacenta quando ele fornece nutrição espiritual de qualidade. Essa nutrição espiritual de qualidade vem por meio da palavra e exemplo. Palavra e exemplo. Louvores, adoração e tudo mais são sobre ele. E aquele adicional que prepara para o momento da palavra.
A palavra é o alimento que precisa ser dado em quantidade suficiente, com teor nutricional suficiente, porque nós não podemos deixar o rebanho morrer de fome por falta de palavra. Ou então pela oferta de uma palavra que não nutre. Há alimentos que não nutrem, não tem valor nutricional nenhum. Ele só enche, mas nem bem para a saúde ele não faz. Se você criar uma criança com pipoca de guaraná, ou com esses salgadinhos industrializados, ou coisa parecida, você está dando comida, mas você não está nutrindo. E a igreja que não tem palavra. Se a pessoa não se nutre na palavra de Deus, ela vai ser uma pessoa carente, caquete, desnutrida. Então, o grande pastor continua levantando subpastores, que seriam os pastores auxiliares para o seu rebanho, para que esse rebanho seja pastoreado e apacentado devidamente. Quem ama filhos e cuida até nos mínimos detalhes. Então, irmãos, o Espírito Santo nos ensina a sermos o que precisamos ser para que o nome de Jesus seja glorificado nas nossas vidas. O trabalho que realizamos para Deus nessa terra pode subir até Ele como um centro de cheiro lado e nós sermos aprovados em tudo. E muito particularmente, sermos aprovados como um discipulador, uma discipuladora, entendeu o seu chamado, faz o que é certo, do jeito certo, e cumpre o propósito para a glória de Deus e não de Deus. Com isso, concluímos então que quando alguém ama a igreja, ele não apenas preza o amor, mas ele vive e manifesta esse sentimento com atitudes que o próprio Deus manifestou aos homens como perdão, misericórdia e benevolência. O verdadeiro dever do cristão está em imitar Deus. O verdadeiro poder do cristão está em imitar Jesus, que é a fonte e que é o modelo do verdadeiro amor. Amém? O que vocês acharam da questão? Deixa pra gente um comentário aí, vamos conversar, vamos expandir o conteúdo, o teor dessa questão. E agora eu convido você a orar comigo, agradecendo a Deus por essa vez, esse momento único, em que passamos aqui com Deus e a sua palavra, no Espírito Santo. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós sabemos que Ele Deus é Senhor e glorificamos ao seu nome, porque como você que é perfeito. Santo, nós não temos esse amor em quantidade e qualidade suficiente para dizer que nós aqui estamos melhorando. Nós conseguimos isso. Você, em nome de Jesus, confiamos que esse tipo espiritual de amor possa se desenvolver em nós, para que possamos manifestar esse amor também através dos dons com os pais que nós temos eventuais. E nós vamos entender e a viver esse amor. E essa é a nossa oração nesse dia. E se algum dos seus filhos estão percebendo as nossas áreas, não conseguindo se legislar, não conseguindo manifestar amor genuíno, verdadeiro por algumas pessoas, em nome de Jesus, nós precisamos de nossa vida. E sem hipocrisia, em nome de Jesus, nos ajuda a ter esse perfeito e grande amor do Senhor dentro de nós, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que sejam muito de paz na presença. Abençoado, rico, abundante, para a glória de Deus. Amém.